A vida sem filtro, morando no exterior, versão acomodação. Vem comigo, que no caminho eu te conto. Fala pessoal, começando mais um episódio aqui para vocês do No Caminho Ponto, versão acomodação. Então aquilo que vocês já sabem, né? Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você está planejando vir para a Europa, não necessariamente para a Irlanda, mas para a Europa e quer conhecer mais aqui, como que as coisas funcionam, você está no lugar certo, porque aqui a gente mostra a realidade. E quando eu digo a gente é porque estou mais uma vez acompanhada. Tô feio hoje, tô excelentíssimo. Você é lindo, amor. Você não tá feio. Modesto, gente. A gente tá modesto. E então estamos acompanhados aqui para mais uma jornada, mais um episódio do No Caminho Ponto, versão acomodação. E como vocês já sabem, se por acaso você chegou aqui agora e começou a ver os vídeos recentemente, tá meio perdido, não se preocupa. Eu sempre faço um resumo do que se trata esse formato de vídeo. E deixo o convite aí, né, para você ir na playlist. Tem uma playlist No Caminho Ponto, versão acomodação, com a sequência de episódios, contando tudo desde o começo. Então fica o convite para você maratonar. E é maratonar, porque, gente, é isso aí. Cada episódio tem uma média de 40 minutos para mais, né? Então, realmente dá para você maratonar e conhecer todos os detalhes dessa nossa jornada aqui. E se você ainda não viu os outros vídeos, posso adiantar também que aqui a gente conta tudo e mais um pouco. Aqui, ó, os cafés aqui de Cork. Muito café, tem muito café e pub. Cork, se tirar os cafés e os pubs, sobra 10 comércios na cidade. Realmente tem bastante. Mas é legal, sabe? Tem nessa parte, eles fazem os espaços bem temáticos, assim. Então você encontra variedades, né, de cafeterias e pubs, assim. Um mais diferentão que o outro. Eu arrisco dizer que tem mais pub do que café. Arrisco não, com certeza tem mais pub. Essa pintura bem massa aqui. Não dá pra mostrar ela toda, é bem grande. O jogador de... É Hurley, né, Marquinhos? Hurley. Aqui o esporte da Irlanda é o tal do Hurley. Não sei se eu tô pronunciando certo, gente. Não, pro irlandês com certeza não. Não sei se tá vindo pra cá a ambulância. É melhor esperar, né? Então, escreve H-U-E-R-L-E-Y. Eu tô na dedução, né? Falando Hurley sem ter certeza. Enfim, voltando aqui. Essa acomodação que eu tô levando vocês hoje, ela é a mais distante de todas. Então a gente vai ter muito que conversar aí no caminho até chegar lá. E o que eu posso adiantar para vocês é que, apesar de parecer que foi a acomodação que já era um alívio ali pra gente depois de tudo que nós já havíamos passado, né? Na verdade, gente, eu acho que foi a acomodação mais traumática, e vocês vão entender por quê. Porque assim, a gente já tinha passado por tudo e mais um pouco, né? Quem acompanhou aí a linha do tempo viu o que eu falei, né? Que a gente acabou morando com pessoas não tão legais, né? Com pessoas porcas, né? Nada colaborativas, enfim, né? Pessoas implicantes, casas insalubres. A gente passou por tudo isso, né? E mais um pouco. Mas até então a gente nunca tinha passado por uma situação de humilhação, né? E eu vou explicar para vocês tudo certinho, mas para que vocês entendam todo o contexto, vou começar do começo. Então, mais ou menos, acho que foi outubro do ano passado, eu não lembro a data. Tem um ano isso aí, né? A gente estava desesperado para sair da outra acomodação,
porque era a acomodação que a gente morava com mais 14 pessoas, então acho que eu não preciso falar muito, porque é do desespero. E eu comecei a procurar desesperada, né, um quarto. E assim, até o momento eu não tinha conseguido ainda ter o meu próprio banheiro aqui. A gente compartilhava o banheiro até esse momento, ou seja, eu cheguei em abril, até o mês de outubro, eu não sabia o que era ter o meu próprio banheiro. Tava compartilhando o banheiro com outras pessoas. Então eu comecei a procurar suíte. Falei, não, eu vou conseguir uma suíte, pelo menos, né? Uma hora a gente vai ter que começar a melhorar a nossa qualidade de vida aqui. E aí apareceu uma brasileira num grupo, que eu tava de acomodação em um dos grupos. Ela apareceu colocando lá, né, que tinha uma suíte e que ela tava anunciando para uma colega dela, que não era brasileira, era da Europa, né? Era de um país aqui da Europa. Prefiro não falar, porque se eu falo, né, sempre vai vir aquelas pessoas, você tá generalizando, você tá falando que todo mundo desse país é desse jeito e não é. Eu conheci um que não era e tal. Então, para evitar esse tipo de falta de interpretação, eu prefiro falar que era de um país da Europa, né? Falou, minha amiga, né, que mora no país X, né, ela é de tal lugar, ela é meio na dela, né, ela não sabe fazer essas coisas, ela pediu para eu procurar alguém, um casal, para pôr no quarto da casa lá que ela mora. Né, o único problema é que a casa é um pouco distante, mas ela não tá cobrando um valor alto de aluguel, porque é longe, né? E tem banheiro no quarto, e é só ela e mais uma menina. Na hora eu olhei pro Abraham e falei, não, é isso. Vamos embora, né? Aí pra fazer o test drive, a gente foi a pé pra essa casa a primeira vez, porque a gente queria saber como que era, né? Vinha andando, se tinha possibilidade. Tinha, né? Até porque eu tava... eu tô indo a pé agora pra vocês, né? Então tinha essa possibilidade, mas era longe pra caramba, e é longe, né? Mas, cara, no momento que a gente pisou na casa, a gente falou, é aqui. A casa era uma graça, né, amor? Tinha cara de casa, era o primeiro lugar em 7 meses, né? Não, 5 meses, 5, 6 meses. Era o primeiro lugar. 7 já, né? Eu não sei, porque eu cheguei em abril, era outubro, 6 meses, né? Era o primeiro lugar em 6 meses que a gente pisou e se sentiu em casa, sabe? Tudo organizadinho, a casa legal, o bairro, vocês vão ver só, gente. O bairro muito massa, assim, bem estilo americano. É um condomínio, né, para os padrões daqui. Então ele é todo abertão, não tem portaria, mas é um condomínio. É muito bonito, é bonito, sim. É muito bonito lá. A gente entrou, a mulher que nos recebeu, que é essa europeia, né? Ela era bem estranha desde o começo, né? Nada simpática, nada amigável, de poucas palavras, mas até aí... Só uma pausa rapidinho para mostrar um negócio para vocês. Aqui do lado é a garagem de ônibus da cidade, peraí. Vou mostrar aqui. Então, é aqui que fica todos os ônibus. E sempre tá cheio, porque eles nunca estão na rua, né? A gente fica 40 minutos esperando no ponto, mas toda vez que eu passo aqui, tem 30 ônibus parados. É impressionante, mas tá bom. É porque eu já ouvi falar que eles têm falta de motorista, né? De mão de obra. Por isso que tem muito ônibus parado, né? Infelizmente. Mas enfim, quando a gente entrou nessa casa, a gente achou ela bem estranha, assim. O comportamento dela, sabe? Ela não quis, assim, nenhum tipo de proximidade, contato com a gente. Mas até ali, né, gente? Vocês sabem que cultura é cultura, né? Por exemplo, você pega ali os asiáticos, né? Eles têm essa cultura, né? Eles não são calorosos. Mas não quer dizer que eles sejam pessoas ruins. Então até aí eu não julguei, eu não interpretei mal, né? E ela foi direto, ó, é isso, né? Vocês gostaram? A gente se apaixonou, o quarto era bem bonito, o quarto, né, amor?
Era. Um quarto tudo novinho, assim, bem... Perto do que a gente já tinha morado aqui, era o melhor. Não, era muito melhor. Tudo novinho, né? É. Tava bem limpinho. Enfim. Aí a gente, na hora, topou, né? E ela tava cobrando... Cara, acho que era 920 euros o aluguel, né? Que a gente pagava. Ou seja, era mais barato do que esse que a gente tava. Que a gente tava pagando 1.150 euros numa casa com 14 pessoas. E que também não era no centro, né? Era um pouco afastado. Então a gente falou, pô, vai pagar mais barato, só 2 pessoas, banheiro no quarto. É pra ontem, né? Não tem nem o que pensar. A gente aceitou. Aí ela pediu uma condição. Ela falou, ó, eu só preciso de uns dias, né? Porque a moça, né, que vai entregar o quarto, ela só vai entregar daqui uns dias, não sei o que, enfim. Eu sei que ia passar uns 4, 5 dias do nosso contrato, né? Mas a gente não tinha muita escolha, né? Acabou aceitando. E aí, eu sei que faltando ali uns 2 dias pra gente sair, né? 1 ou 2 dias antes pra gente sair da casa que a gente tava. A gente já tinha arrumado 2 caras, né? Que eram amigos pra ficar no nosso lugar. Porque aqui é assim, né? Quando você vai passar a sua acomodação, você precisa arrumar alguém pra ficar no teu lugar. Senão você não consegue o seu calção de volta. É a condição. E aí a gente conseguiu, né? 2 amigos. Ele já tava certo deles ficarem no nosso apartamento, no nosso quarto. Não era apartamento, era casa, né? No nosso quarto. Só que aí, gente, eu acho que faltando um dia, na verdade, essa moça me mandou mensagem. Ah, olha, não sei como te falar isso, mas não tem nem previsão pra moça deixar o quarto, né, que vocês aceitaram ficar. Aí eu já gelei, eu falei, não, peraí, mas tava tudo certo, né? Ah, e outro detalhe que eu preciso falar pra vocês. Como a gente já estava muito calejado, desconfiado de tudo, assim que nós fechamos, né, acordamos ali com ela pessoalmente, que a gente ia ficar com o quarto, eu perguntei se tinha algum contrato, alguma coisa, ela falou que não, que estava tudo certo, né, que ela não ia mostrar o quarto para mais ninguém e tal. Só que eu fiquei tão insegura que no dia eu falei, me manda um e-mail teu, né? Eu faço questão de deixar um sinal aí pra você também, né, confiar em mim, saber que eu não vou voltar atrás, porque tem uns dias aí, né, pra gente mudar. Mas na verdade eu fiz mais por mim, eu vou ser bem sincera. Porque eu falei, o máximo que pode acontecer, eu transferi 10% pra ela na ocasião, né. Então o imóvel era 920, eu transferi 92 euros pra ela. Eu falei, o máximo que pode acontecer, se ela me der calote, eu vou perder 90 euros. Mas, de certa forma, eu pressiono ela a não descumprir o acordo comigo. Eu já fiz o sinal, né? Essa era a minha ideia. Aí, de fato, né? O que eu temia, aconteceu. O que eu temia, aconteceu da mesma forma, né? Porque ela um dia antes me avisou que não ia ter data pra me entregar o quarto. Gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, não dá, né? Porque eu já arrumei gente pra ficar aqui. Eu preciso de uma previsão. Se você falar que precisa de mais uma semana, eu vejo o que eu faço, tal, mas eu preciso de uma previsão. E aqui, gente, não sei se vocês sabem disso, mas você não arruma acomodação de um dia pro outro. Isso não existe. Não arruma, a não ser que você vá para um hotel, um Airbnb. Mas aí é o olho da cara, né? Tipo, é um puta prejuízo. Então, realmente, assim, começou a bater o desespero em mim. Mas eu pressionei ela ali, né? Expliquei a situação. No fim, a gente conseguiu um casal de amigos que nós pagamos pra ficar na casa deles uns dias. Deu certo, acho que a gente ficou 3, 4 dias, né, na casa desses amigos. Sim. Foi uma loucura, gente. Tô resumindo pra vocês, mas foi uma loucura, assim, porque esse casal de amigos, eles moram longe daqui da cidade, eles não moram perto, é bem distante. E calhou que era bem numa semana que eu ia começar um trabalho novo. Então, além de tudo, eu precisei fazer uma correria maluca para poder estar aqui em Cork.
para o meu primeiro dia de trabalho, porque a gente estava ficando na casa desses amigos que era no interior daqui, né, bem distante. Cara, foi loucura total, assim, loucura mesmo. Mas deu tudo certo, chegou na data combinada, realmente não tivemos maiores surpresas, a mudança aconteceu. Só que aí, gente, já começou com a esquerda, né? Porque a gente entrou, nós entramos, né, eu entrei, né? Eu cheguei antes que o Abraham, entrei na acomodação. O Abraham estava vindo logo em seguida com a mudança, né? Tipo assim, era bastante coisa. E a gente não conseguia, né? Tipo, eu no carro com ele, mais as coisas. Então veio ele no carro com todas as coisas. E eu, como tinha ido trabalhar, vim direto do trabalho para chegar nessa casa, né? Mentira. É uma casa, tô te falando, ele ali, ó. Acho que não. É sim, amor, tenho certeza. É um amigo nosso, gente. Eu acho que ele tá morando no interior, mas ele veio pra cá. Tinha ficado de vir pra cá. Acabou de passar por nós aqui. Tenho certeza. Ó, um beijo aí, Acácio, depois quando você ver esse vídeo. Não adianta se esconder não, hein? Nosso café vai sair. Então, aí, cara, eu cheguei antes, porque eu tinha saído do trabalho. E aí eu cheguei antes, né, nessa casa que a moça tava esperando a gente. E o combinado foi que assim que a gente entrasse, a gente pagaria o aluguel para ela, garantia para nós e para ela, né? A gente ia ter a garantia que tava tudo certo, a gente ia entrar na casa e ela ia ter a garantia que a gente ia pagar, né? Então era isso, a gente ia entrar e pagar a diferença. Lembrando que eu tinha dado a entrada. Aí, gente, assim que eu cheguei, ela tava assim extremamente cara fechada, não teve assim nada, tipo, seja bem-vinda, nada disso, tá? Cara fechadona, meu dinheiro. Aí eu falei, meu marido vai te transferir, ele tá chegando, né? É porque ele tá com as coisas no carro e tal. Provavelmente se eu mandar mensagem agora ele não vai ver, mas me dá 5 minutos que ele tá chegando aí, né? E assim, eu já tava com uma mochila pesada de umas coisas que eu tinha trazido, né? Olha o povo correndo atrás dos ônibus, você tá vendo? Quando eu falo que os ônibus não passam, é essa humilhação que a gente passa pra não perder ônibus. Eu não corro não, gente, eu perco o ônibus, né? Porque é muita humilhação. Porque eles veem você correndo e eles saem fora. Filho, não tem piedade não, você passa humilhação à toa. É isso que eles fazem mesmo, tá? É uma tristeza, uma revolta. Então, aí, ela tipo assim, não teve conversa não, sabe? Ela não me deu a chave, ela viu que eu tava com peso, ela não me deu a chave do quarto, não abriu o quarto pra mim, nada. Ela fechou a cara pra mim e falou, combinado foi esse, né? Eu preciso receber o aluguel. Aí eu sei que foi assim, foi bem constrangedor, porque eu fiquei uns 10 minutos de mãos atadas esperando o Abra, tanto que eu me estressei com ele até, coitado. Porque eu fiquei tão constrangida com a reação dela, assim, tipo, tentando, achando que eu ia dar calote. Como é que eu ia dar calote, gente? Era simples, né? Se eu entrasse lá e não desse o aluguel pra ela no dia, ela ia me jogar fora da casa. Ué, chamava a guarda. Não tem cabimento o negócio dele, eu jamais faria isso. Não tem nem base pra isso, né? Enfim, ali já foi um clima estranho. E quando meu marido chegou, meu marido tinha em dinheiro o valor pra ela, né? Na verdade, você tinha como transferir, mas ela queria em dinheiro, não era? Não, é que tinha que... Não, você tinha em dinheiro e depois ela queria que transferisse. É, que você tem que dar o calção e pagar o primeiro mês, né? É isso mesmo. Aí eu transferi o calção e aí eu ia pagar o aluguel em dinheiro, né? Porque eu tinha dinheiro. Era isso mesmo. Aí, gente, o que aconteceu? Na hora que o Abraham foi pagar o aluguel, eu tava com ele. Ele contou o dinheiro umas 3 vezes. Lembrando que eu tinha dado aqueles 92 euros pra ela, então era a diferença, né? Vamos dizer, sei lá, vamos arredondar aqui, né? Era 830 euros, né? Vamos arredondar. Aí ele contou umas 3, 4 vezes. Aí chamou ela pra dar o dinheiro. Ela saiu com aquela cara amarrada, que, gente, só vocês vendo, não tem como eu descrever, tá? Não é a maior cara de bunda que existe.
Mas daí eu ainda tava na ilusão. Não, é o jeito dela, coitada, né? É assim mesmo, fechada e tal. Eu tava levando assim, né? Aí o Abraham pegou, entregou pra ela. Ela conferiu o dinheiro, falou que tava tudo certo, entrou no quarto. Passou 2 minutos, ela mandou mensagem pro meu marido. Ó, acabei de ver ela aqui. bateu na porta. Ela bateu na Ela porta. bateu na porta, falou que Tava faltando tava 100, faltando 100 euros. 100 euros. E eu, tipo, pensei, tudo recalculei. Falei, E não, ela tá. tinha conferido na tua frente. Falei, tá certo. Não, tá faltando 100 euros, tal. E, tipo, naquela época o nosso inglês era inferior ao que tá hoje. Então, tipo, e aqui também é assim, é um ponto negativo, né? Tipo, a pessoa que tá responsável pela casa, ela tem razão. Você, tipo, você tá pagando caro, mas você não tem razão em nada, Nada. né? Então, tipo, com medo, né, de tipo, vai que essa mulher manda a gente embora e agora a gente não tem pra onde ir, eu peguei e dei mais 100 euros pra ela. Falei, tá Exato. bom. E aí, gente, como sempre, né? Eu tava feliz da vida, porque, pô, a gente tá numa casa só com mais 2 pessoas, né? A casa super limpinha, o bairro legal. Eu não quero começar com o pé esquerdo, né? Vamos deixar isso pra lá. Se ela tá agindo de má fé, é um problema dela, né? Lá na frente ela vai colher e tal. E esquecemos disso, nem ficamos remoendo. Aí, cara, já começou, né? Aí tinha uma outra menina que já morava lá e a gente ia conhecer depois, porque os horários dela eram diferentes do nosso. Aí essa menina entrou, né? Entrou não, ela já tava lá. Mas calhou dela conhecer a gente lá um dia, né? Que a gente tava lá e ela também. A princípio muito simpática, né? Viu que a gente tava aprendendo inglês, aí super solícita, né? Conversando com a gente, se esforçando e não sei o quê. Cara, eu sei que essa lua de mel durou assim 2 semanas, talvez. As máscaras já começaram a cair, assim, cara. Essa menina, ela era terrível. Porque ela... O que acontecia? Essa outra menina, né, que não era a responsável pela casa, mas estava lá há mais tempo, ela falava o mesmo idioma que essa que era responsável pela casa, tá? Então, elas conversavam entre elas nesse idioma. Era um idioma que eu nem sei que idioma era aquele, cara. Um idioma que eu não tenho ideia que idioma que era, mas que elas se entendiam. E elas não falavam inglês na nossa frente, elas falavam a língua delas lá pra gente não entender nada. Porque o inglês, por mais que a gente não tivesse ok, ainda a gente entendia alguma coisa, né? Pois bem, aí o que começou a acontecer? Essa menina, né, que morava lá igual a gente, que não era responsável, ela começou a usar isso a favor dela. Então, ela era extremamente folgada, porca, sabe, de usar as coisas, deixar sujo, fazer lá as porquices dela e não limpar. Acho que é pra cá, né, que a gente sempre ia. Né? E hoje tá um dia bem bonito, né, gente? Ontem, antes de ontem, tava um dia horroroso. Tem que aproveitar, porque agora vai começar a fechar o tempo. Vai ser cada vez mais difícil conseguir fazer esses vídeos aqui pra vocês, né? Tô aproveitando. Bom, mas nós já chegamos no bairro. Tem até uma placa ali, vou dar um zoom. Não sei se eu tô pronunciando certo. Vale Ferrando. Provavelmente não. Mas esse é o bairro. E enfim, aí o que aconteceu? Essa menina, ela começou a fazer as porquices dela, que até aí o Abraham e eu, a gente não ligava, cara. Tudo que a gente tinha passado, lidar com os farelos de pão, umas sujeiras aleatórias ali, louça suja que ela usava e não lavava, isso aí era fichinha perto do que a gente tinha lidado. Então realmente a gente não se incomodava, sabe? Só que aí, o que acabou acontecendo? Ela deixava essas coisas, essas sujeiras, só que ela falava pra dona da casa que quem fazia isso era a gente, né? E a gente tava em desvantagem porque a gente não falava inglês e tão pouco a língua delas lá, né? Então demorou para cair nossa ficha que isso estava acontecendo, né? Só que o que acabou acontecendo? Elas viraram amigas mesmo, né? As duas, né? E a gente
foi sendo cada vez mais isolado, porque Malemar sabia falar o inglês, né? E ela claramente tinha zero paciência com a gente, né? E aí começou essas implicâncias, né? Começou as implicâncias. Ela mandava no grupo coisas que ela achava que era a gente que tinha feito. E a gente sabia que era a outra, só que a gente também não podia falar, não, foi a fulana. Não tinha como a gente falar assim, só morava nós 4. Automaticamente, se a gente falasse que não tinha sido a gente, ela já tinha que deduzir que era a outra. Só que aí ela deixava quieto. Então ela deixava pra lá, né? Aí teve até um episódio uma vez que o Abraham, sem querer, ele sujou a parede. Ele tinha aquele misturador, né? Aquele misturador portátil, né? Pra misturar café, né? Achocolatado, enfim. A gente tinha um daquele e ele foi misturar e ele não viu que ele tirou antes da hora o misturador. Ele tirou sem desligar e fez respingar, né? O café dele lá na parede, no balcão atrás. Ele não viu, né? E aí, quando eu cheguei do trabalho, eu vi a mancha na parede. Só que eu falei, se fosse o Abrão, ele teria limpado. Provavelmente foi a fulana, né? Que ela faz as porquices dela aqui. Então, vou fingir que não vi, não vou limpar a coisa dos outros, pensei, né? Aí, nisso, provavelmente a dona da casa já tinha perguntado, né, pra amiga dela se tinha sido a amiga deve ter falado que não. E aí, ela foi com as garras lá, né, com unhas e dentes lá no grupo. Brava, né? Quem tinha feito aquilo e não sei o quê. Aí eu respondi em seguida. Eu falei, olha, eu cheguei do trabalho, eu vi, mas eu, sinceramente, não fui eu, né? Não sei o que aconteceu, né? Aí meu marido, que além de tudo é honesto, né? Que podia negar, caiu a ficha dele. Aí ele lembrou, ele falou, putz, eu acho que fui eu. Né? Porque agora que eu me liguei, né? Eu não tinha visto essa mancha na parede. Porque hoje, quando eu fui tirar o misturador, ele respingou, só que eu só limpei o balcão. Foi onde eu vi o respingando. Eu não vi que tinha respingado na parede atrás, né? Aí o que meu marido fez? Meu marido pegou e falou com ela. Falou, olha, acabei de lembrar, fui eu. Fica tranquila que eu vou descer lá e limpar. Cara, ela foi extremamente grossa. Ela pegou e falou assim, não tem conserto que você fez. Eu vou ter que falar com o landlord, né? E ele vai ter que mandar pintar. Porque isso que você fez não tem o que fazer. Não é pra mexer lá. Gente, era uns respinguinhos. Aí pra vocês terem uma ideia, ela falou pra gente não mexer. Meu marido ficou super chateado com a situação, né? Com a grosseria dela. E a gente não mexeu. No outro dia tava limpinho. Por quê? Porque, gente, era superficial. Com certeza ela pegou uma esponjinha ali sem a gente ver. Passou, tava zerada a parede. Você nem sabia que tinha sido respingado alguma coisa ali. Então esse era o nível da pessoa, né? E aí foi ficando assim, sempre assim, né? A gente não podia fazer nada mesmo, tá? A gente não podia conversar mais alto, dar risada, não podia fazer nada. A gente na época tava fazendo umas aulas, né, de inglês, de reforço. E a gente fazia essas aulas na sala da casa. A gente descia, né? Tinha porta lá em tudo, a gente fechava a porta da sala e fazia essas aulas online. Thank you. E aí, gente, não podia, tá? Não podia porque ela falava que não era hora. Gente, era uma chamada de vídeo, tá? No andar de baixo, não era nem no andar dela. Era uma chamada de vídeo, mas não podia. Então, assim, basicamente ela queria que a gente pagasse aluguel, tomasse banho e dormisse. E comesse. A gente não podia fazer nada na casa. Em contrapartida, essa outra menina podia tudo. Então o namorado dela ia lá, eles batiam porta e fazia barulho, e ficava tarde da noite conversando, e dava risada, e ouvia música alta, eles podiam tudo. Mas quando era eu e meu marido, nada. Tudo incomodado. Então esse é um resumo aí, né? Até que eu tô detalhando bem porque a gente tem tempo, né? Então tô aproveitando. Aqui, como vocês podem ver, já é meio rodovia, né? É meio, não é uma rodovia. Porque ali pra frente a gente já entra na região que é perto do aeroporto de Cork. A gente tá bem pertinho do aeroporto de Cork. E aí essa região
todo aeroporto, né? Ela é mais isolada, assim, da cidade mesmo. É possível ir andando? É, mas é rodovia, ó. Isso aqui é rodovia. Tem que tomar mais cuidado, né? Não dá pra atravessar se o farol estiver aberto. Não tem como não, é muito carro. Enfim. Aí era esse nível de implicância. A gente foi levando. E meu marido, coitado, ele tava de saco cheio já, né? Vamos lá, amor? E assim, ela... A gente, mesmo irritado, né, com essa implicância, tudo, cara, eu posso falar assim com toda certeza, a gente fazia de tudo para evitar confronto, né? Então, por mais que meu marido e eu, muitas das vezes chegava de madrugada, né, principalmente aos finais de semana, gente, a gente abria a porta da sala como se estivesse entrando para roubar a casa, porque a gente pisava fofo, sabe assim, para não fazer barulho. Ia comer alguma coisa na cozinha, fechava as portas, cochichava. Eu não deixava meu marido falar para ouvir a voz dele, ele ficava até bravo, porque eu era encanada mesmo. Sabe assim, a gente chegava lá para jantar, sentava um de frente pro outro, no andar de baixo, elas estavam no andar de cima dormindo. A gente ia conversar, eu ficava falando assim, né, amor? Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu ficava cochichando. E aí ele, às vezes ele se empolgava, aumentava um pouquinho, sabe? Eu já brigava, amor. E ele achava até exagero, mas eu fazia isso porque, apesar delas ficarem com a gente, a minha intenção sempre foi mostrar que a gente tinha boas intenções, né? E tudo bem se elas interpretaram alguma coisa errada, mas que elas tinham que ver que a gente estava ali na paz, né? A gente só queria ter o nosso cantinho ali e tal, e acabou. E, gente, não adiantou nada. Aí o ápice foi tendo essas implicâncias, né? Uma atrás da outra. Toda semana era alguma coisa com a gente, nunca com a outra menina. E a outra menina sempre fazendo as coisas e dando a entender que era a gente. E por aí vai. Aí, até que a gente resolveu comprar um projetor pro nosso quarto, né? Era o que dava pra comprar e não tinha nem como pôr uma TV lá. Comprei, né, na Amazon lá um projetorzinho. A gente começou a ter algum tipo de vida, né? Se sentir mais em casa, porque já fazia 6 meses que a gente tava aqui na Irlanda e não tinha TV, cara. Você tem noção? Ficar 6 meses sem televisão? Pô, sei que tem gente que talvez seja acostumado, mas a vida inteira você teve televisão. A vida inteira você curtia ver série, filme. 6 meses sem televisão, cara, é foda. Aí comprei toda feliz o projetor, chegou o projetor. Aí calhou de ser um sábado que o Abraham não tinha trabalho. Que é raro, né? Normalmente sábado ele tá bem busy, assim. Então a gente falou, é hoje que nós vamos estrear, né, o projetor. Cara, toda feliz, né? A gente montou lá o projetor e tal. Na hora que ligamos o projetor, no volume médio, era 7 horas da noite do sábado, tá? Porta do quarto fechada, do nosso quarto. Deu 1 minuto ou menos, ela mandou mensagem pra gente. Esse barulho está irritante, por favor, pare. Cara, aí eu expliquei pra ela, eu falei, ó, é o seguinte, isso aqui é um projetor, né? Hoje a gente tá de folga, a gente queria assistir alguma coisa. Como que a gente faz? Então abaixa. Gente, eu sei assim que eu abaixei, ficou quase mudo. Né? E mesmo assim ela reclamou de novo. Aí a gente se emputeceu, né? Já tava de saco cheio de tanta coisa, tudo implicava, tudo queria falar merda, né? A gente se emputeceu, falou, não vamos assistir merda nenhuma mais, quero que essa mulher se lasque, né, e tal. A gente desistiu, cara, desistiu. Ah, e detalhe, ela falou que se a gente quisesse assistir alguma coisa, tinha sala pra isso. Só que, porra, eu pagava quase 1.000 euros pelo quarto, como que eu não posso assistir um negócio do... Olha que sem nexo, cara, olha o nível da implicância. Enquanto isso, a outra menina, né, deitando e bordando, que ela era escandalosa, cara. Cada vez que ela saía do quarto, ela batia a porta, assim, que eu achava que não ia abrir mais, né? Como dizia meus pais, né? Não tem geladeira em casa, né? Porque batia a porta com tanta força que... Mas aí a outra não falava nada, entendeu? Ela fazia os videochamadas dela sempre escandalosa, né? Ria alto. Folgada, né? Parecia que era pra esfregar na nossa cara, sabe? Tipo, ó, vocês não podem nada, mas a minha relação com a fulana é diferente, né? Eu posso fazer o que eu quiser e tal.
Era isso que comunicava pra gente, né? E era isso mesmo. Aí, cara, eu sei que aconteceu isso a primeira vez. A gente ficou muito puto, não quis brigar. Desistimos de ver qualquer coisa, né? Pegamos nossos fones, respectivos fones, cada um com seu celular. Começamos a ver algumas coisas lá e desencanamos. Aí, quando foi mais ou menos ali umas 3 semanas depois, ou até mais, não sei, calhou mais uma vez de ser um final de semana que o Abraham não ia ter show no sábado. Nossa vida era corrida, gente, não tinha como. De semana era uma loucura, os horários não batiam, eu chegava tarde, tinha escola, era terrível, não tinha como. Então era quando ele tinha uma folga de final de semana que a gente podia tentar assistir alguma coisa. Aí mais uma vez vai a gente tentar ligar, né, o projetor. Aí o que eu fiz dessa vez, para vocês verem o tamanho da implicância dessa mulher. Para evitar dor de cabeça, porque eu só queria ter paz, eu não queria confrontar ninguém. Para evitar dor de cabeça, o que eu fiz? Eu coloquei, a gente sincronizou o celular com o projetor, o meu celular. E aí a gente deitou na cama. Eu coloquei o meu celular entre o meu ouvido e do Abraham, no volume médio, sincronizado com o filme do projetor, pra gente poder ouvir junto. E tirei o som do projetor. Gente, mais uma vez, não deu 1 minuto, essa mulher mandou mensagem. Cara, aí eu fiquei desacreditada. Porta do quarto fechada, ela mandou mensagem falando que era pra baixar o volume. Deixa eu só fazer um negócio aqui pra vocês. Essa loja aqui, a gente já fez um vídeo aqui de eletrônicos. Não sei se vocês estão lembrados, tem aqui no canal, mostrando os preços das coisas eletrônicas. É uma loja bem grandona, com bastante opções, bem legal. E toda essa região aqui, como ela é mais afastada, ela é muito voltada para coisas da casa, né? Então tudo aqui, ó, desse outro lado, esses comércios, é tudo coisa de casa. Piso, azulejo, decoração, banheiro, tudo. Lá para trás também é só coisa de casa. Então basicamente é um bairro só para isso, né? Com certeza quem tá reformando a casa ou tá de mudança, precisa comprar as coisas, acaba vindo para essa região. A gente mesmo, quando mudou para esse apartamento que a gente tá agora, a gente precisou comprar bastante coisa, né? Porque não tinha nada. Tinha os móveis, as coisas lá, né? Vai ficar pro próximo episódio. Esse apartamento aí que é o nosso próximo imóvel, graças a Deus, né? Os humilhados foram exaltados, como diz o outro. Depois de tanta coisa que nós passamos. E aí a gente acabou vindo pra cá também, né? Pra comprar umas coisas e tal, que é bem legal, tem bastante opção. É tudo coisa de casa. Por isso que eu tô mostrando pra vocês, que vocês estão vendo de comércio, é coisa de casa. Ó, vou dar um zoom. Esse não sei se é tiles, fala. Era o que mesmo? Era azulejo ou piso? Alguém falou pra gente uma vez. Azulejo, né? Azulejo. Então é tudo coisa de casa, vocês estão vendo? Então a gente veio pra cá uma vez, né? Quando a gente tava pra mudar lá. Mas enfim, gente, aí teve essa segunda vez, eu tava com o celular entre meu ouvido e do Abraham, né? Detalhe, no lado oposto do quarto dessa mulher. A gente não tava parede não. A gente deixou o projetor virado pra parede que dava com a parede do quarto dela e ficamos do lado oposto pra ficar mais distante o som ainda. Não adiantou nada, menos de 1 minuto. Lá vai ela mandar textão pra gente 7 horas da noite no sábado, que era pra gente tirar o som. Eu falei, cara, a gente é um casal, a gente tá tentando assistir um filme. Eu coloquei o som no meu celular. Qual que é? A gente não pode fazer nada aqui? Tá ficando difícil, né? Aí eu já perdi um pouco a cabeça. Aí ela, se vocês quiserem assistir, coloque o fone. Ó, gente, porta do quarto fechada, sabe? Eu não tava ouvindo música alta, eu não tava ouvindo som alto. Eu tava com o som do meu celular, cara. Sabe? E volta a dizer, enquanto isso a outra mulher lá, né, escandalosa, fazendo tudo que bem queria lá no quarto, né? Eu lembro que eu até, nesse dia, eu meio que perdi a paciência. Foi a primeira vez que eu meio que perdi a paciência.
em meses, né? De implicância. Aí eu lembro que eu falei pra ela, pô, só pra eu entender, né? A fulana aqui, nesse exato momento, tá fazendo o maior escândalo no quarto dela. O povo aqui é um saco no trânsito, gente. Como eles são estressados, eles são assim mesmo, tá? Que a gente mostra a realidade, já eles buzinam mais. Eles são um porra. Então... Aí eu lembro que eu ainda falei pra ela nesse dia, que eu me estressei, né? Aí eu falei pra ela, olha, a fulana aqui do lado tá derrubando a casa, fazendo o maior escândalo, gritando, e você não fala nada. Aí eu tô aqui com o meu volume baixo, você tá implicando, dá a impressão que é pessoal. Aí, gente, aquele negócio, né? Ela não tinha argumento, ela tentou virar o jogo, né? Olha o trânsito aqui. Parado, ó, rodovia, né? Aí ela tentou virar o jogo. Peraí. Se não matarem a gente pelada. Ela tentou virar o jogo, né? Ela pegou e falou assim pra mim: ah, mas se a fulana estiver te incomodando, você tem que me avisar, que aí eu converso com ela. Aí eu falei, fulana, não muda de assunto. Ela não tá me incomodando em nada. Até porque se eu compartilho... Ai, é chato, né? Se eu compartilho casa, eu entendo que as pessoas que moram aqui, elas têm vida, né? Eu entendo e respeito isso, entendeu? Agora, eu só tô te dando de exemplo porque você sempre faz isso, né? A menina aqui pode fazer o que ela quer, ela é bem mais escandalosa que a gente, e você não ouve, eu finge que não ouve, e a gente nunca pode fazer nada, e isso tá irritando, né? Aí meu marido também de saco cheio pegou e falou pra ela, ó, desse jeito a gente vai ter que procurar um outro lugar, porque não tá dando, né? Aí beleza. Aí acabou a discussão, foi só isso, tudo por mensagem de texto. Acabou ali, né? Aparentemente. Ela falou que tudo bem, que ela não quis ofender a gente, né? Mas que se a gente pudesse colaborar seria melhor e tal. E ficou por isso. Gente, eu não arrisco atravessar não, porque aqui os carros vêm correndo às vezes, sabe? Mas isso aqui tá causando, não era nem que ele tá ali. Vai levar cornetada mesmo. Olha, estão cornetando porque não era pra ele estar ali, né? Olha, velho. E a galera aqui não perdoa, mano. Não perdoa, velho. O povo não perdoa. Então. Vamos? Aí, a gente já tá bem perto já, só pra avisar vocês. Mas vocês vão ver como o bairro é bonito. Vocês vão entender por que a gente se apaixonou quando a gente chegou lá, cara. Não era pra menos, assim, sabe? É muito bonito mesmo. É uma pena que a gente teve essa péssima experiência aí. Mas eu voltaria tranquilamente a morar num bairro assim, né? Se eu tivesse já estável, com carro, né? Porque pra depender de transporte público, não voltaria. Mas o bairro em si não tenho nada pra falar, assim, muito bonito. Então, aí meu marido falou isso, né, que do jeito que tava indo a gente ia ter que arrumar um lugar. A princípio ela concordou, né, não é que ela concordou, ela pediu desculpa, né, por a gente achar que era pessoal, que não era a intenção dela e tudo mais. E acabou ali. Mais uma vez a gente desistiu de usar o projetor, foi fazer outras coisas lá, né? Sei lá, mexer no celular, sei lá o que a gente foi fazer. E desistimos, né? Amor, eita. Eu morro de medo. Quer ir? Agora não. Esperar aqui. Vocês viram que o pessoal não é nada legal. Aqui não foi projetado para pedestre, tem que ter carro. Bem. Então, a gente tem mais uma subida. Continua sendo rodovia ali pra lá. Mas olha o caos que tá. Vou dar um 360 pra vocês. Ó. Trânsito vindo lá de longe ali. Esse é o cenário. Pois bem. Aí passou, gente. Isso foi tipo, que eu me lembre, novembro, dezembro, assim, sabe? Passou. Aí o clima foi ficando uma porcaria na casa, né? Lógico, nessa altura do campeonato a gente já tava de saco cheio.
Então é lógico que eu já não fazia questão de ficar fazendo média, sabe? Eu já não ficava ali preocupada em... Ah, e detalhe, ela era tão estranha com a gente que quando a gente cruzava ela no corredor, por aí, né? Tipo, na cozinha, e a gente falava oi pra ela, né? Tipo, a gente chegava, hi, how are you? Amor. Cara, ela nem olhava pra gente, né? Ela virava a cara e sempre só falava, hi. Né, amor? O Abraão ficava puto. Eu não vou mais cumprimentar essa mulher. Meu PQP e não sei o quê. E aí tem outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês, né? A gente tinha uma tabela lá que cada semana uma pessoa tinha que aspirar a casa. Então cada semana um de nós tinha que aspirar. Como a gente era em 4 pessoas na casa, era uma semana do mês pra cada, né? O que acabou acontecendo? Chegava a minha semana do Abraham, a gente aspirava sempre certinho, não precisava nem pedir, era sempre aos finais de semana, né? Aí você tinha que escolher na sua semana se você ia aspirar de sábado ou domingo, aí era problema teu, mas tinha que aspirar. E era para aspirar os espaços comuns, né? Corredor, cozinha, sala, assim, né? Escada. Era isso que tinha que fazer. E chegava na nossa vez, a gente aspirava. Chegava na vez da Bonita, da outra colega lá, né? Da gente lá. Aqui fazia as porquices e tentava culpar a gente, ela não aspirava, gente. Ela não aspirava. Isso aconteceu uma vez, aconteceu 2. Só que, tipo assim, gente, como eu falei pra vocês, a gente não queria ter razão, a gente queria paz. Então a gente ficava meio putinho, que ela não fazia parte dela, ficava, mas quem tinha que pôr ordem na casa era a responsável. E a responsável ficava cega, né? Não queria ver, não fazia nada por isso. Então, eu que não ia implicar, né? Eu fingia que não via. Mas daí teve um dia, caros amigos, teve um dia que foi um final de semana muito corrido, assim, absurdamente agitado. A gente não parou em casa e era a semana do Abraham aspirar. E ele comentou comigo, ele falou, não vai dar, né? Tipo, eu sei que ele teve evento o final de semana inteiro, assim, sabe? Eu não vou conseguir aspirar, porque eu vou chegar tarde, não tem como aspirar tarde da noite. Eu vou deixar para aspirar segunda. Ele falou pra mim. E ele nem comunicou ela, porque como a outra menina nem aspirava na semana dela, ficava a semana inteira sem ninguém aspirar, ele não pensou que um dia a mais, né, fosse despertar o senso de justiça da responsável. E aconteceu exatamente isso. Na segunda-feira, ela mandou um textão no grupo falando que a gente não estava respeitando o agendamento lá, né, de onde cada um tinha que aspirar e tudo mais. Né, que ela não estava respeitando isso e tudo mais. Ou melhor, a gente não estava respeitando. E que era um aviso que se acontecesse de novo, as providências seriam outras. Ela ia contratar um cleaner de fora para fazer na vez da pessoa que não fez e ia cobrar da pessoa. Aí vocês estão entendendo por que a gente foi percebendo que era pessoal? A outra já tinha ficado sem aspirar umas 2, 3 vezes. Ela nunca tinha aspirado. Porque toda vez que chegava na vez dela, ela não aspirava. Entendeu? E a gente sabia porque tinha muito farelo, muita sujeira no chão da cozinha e ficava, né? Era mais uma semana de farelo acumulando que ela não fazia, né? E tava tudo bem. No único final de semana, sendo que a gente já tinha aspirado umas 2, 3 vezes cada um, né? Já tinha passado os 3 meses que a gente tava lá. Na única vez que o Abraham deixou pra fazer um dia depois, ele não ia deixar de fazer, ela mandou esse textão no grupo. Cara, era sempre assim. Aí meu marido respondeu, falou que ia aspirar, que ela ficava tranquila, que ele não deixou de aspirar. Explicou, né, que ele teve muito evento, tal. Ela ainda quis dar mais lição de moral. Então nós chegamos aqui no condomínio. Vou dar um zoom pra vocês. Chama Alderbrook. Realmente é um condomínio bem bonito, vocês vão ver só. Agora é uma subidinha, eu já tô meio cansado, não vou mentir não. Vocês não viram, mas eu já tava vindo numa subidinha. Então pode ser que eu fique meio ofegante, faz parte. Bora lá. Vocês vão ver como é bonito o condomínio. Só espero não encontrar sujeitos aqui.
Mas acho que não, elas ficavam intocadas dentro de casa, não serve por nada. Então é mais ou menos essas coisas que eu vou lembrando e falando pra vocês entenderem que não era coisa da nossa cabeça e tal. Era realmente absurdo, né? E teve o detalhe da conta também, né? Conta pagava... sim, ela explorava a gente, cara. Explorava. A gente não sabia, né? Porque aqui a gente não paga conta de água, mas você paga gás e luz. E normalmente as contas aqui vêm a cada 2 meses. Então você fica um mês sem pagar, no outro mês você paga, vamos dizer, o equivalente a 2 meses, né? É o normal mesmo daqui. E aí, cara, começou a vir, que ela falava pra gente, né? Começou a vir tipo 800 euros de conta, mano. Na casa, né? De luz e gás. A gente morava em 4, cara. Isso não existe. Né? E... Então vinha tipo 800 euros de conta. Ó, aqui já tá começando. Tudo isso aqui já é parte do condomínio. As casas são meio padrão. Tá vendo? Como a gente agora vai passar lá em frente ou qualquer coisa a gente dá a volta, mas não chega. Ou a gente já pode vir aqui, ó. Pode ser. São todos iguais, até melhor, evita a fadiga. É tudo igual as casas, gente, na rua de trás, mas vocês vão ter uma ideia, né, da casa. O importante é vocês saberem como é. Eu vou dar um zoom aqui numa das casas para vocês verem como é. Espera lá. Tava para vender. Ai, a gente sempre passava e falava, ô senhor, ai, se eu pudesse parar de ser humilhada por aquela mulher. Aqui já é outro padrão já. Aqui já é caro. As casas são muito bonitas, cara. Então esse é o padrão das casas, né? O condomínio mesmo, ó. Bem em paz, ó. A rodovia tá lá pra baixo. Mas vocês percebem, tem que ter carro, né? A qualidade de vida é morar aqui. A gente aguentou alguns meses, mas olha, não foi fácil. Eu dependia de ônibus, cara. Quantas vezes eu não cheguei quase 11 da noite aqui, porque meu ônibus não passava. E no outro dia eu tava saindo de casa antes das 7 da manhã para ir pro primeiro trabalho e tal. Era na rua de cima ali que a gente morava. É na esquina ali onde tá o carro branco. É. A casa fica de frente pra lá, né? Então. Agora tirei do zoom, senão o áudio fica ruim. Então teve toda essa série de implicância que eu falei aí pra vocês, né? E aí, obviamente, uma hora a gente percebeu que era pessoal, né? E essa questão das contas, a gente comentava com todo mundo, né? Cara, vem muito caro as contas pra gente. Porque vinha a cada 2 meses e da nossa parte a média que vinha era 400 euros. Ou seja, a gente era 50% da casa, né? Era nós dois e mais 2 meninas. Então, automaticamente, se vinha 400 pra gente, vinha 400 pra elas, na teoria. Ou seja, 800 de conta. Todo mundo falava pra gente, isso não existe, cara. Elas estão te enganando, elas estão enganando vocês e tal. E a gente foi aceitando, né, amor? Sim. Mano, como que a gente prova isso, né? Tá na mão dela, as contas chegam, ela passa pra gente. E de fato ela chegava a mandar as fotos, né, das contas, mas vocês sabem que, pô, qualquer imbecil consegue mudar isso em qualquer aplicativo, né? A gente nunca via as contas físicas. Ela mandava o documento digitalizado. Cara, enfim. A gente foi aceitando, né? Hoje a gente tem certeza que a gente foi passado para trás, porque a gente mora no nosso próprio apartamento e, cara, a gente usa à vontade o gás da casa. Chuveiro é a gás, que é o que consome bem, né? A gente usa à vontade. Detalhe, nessa casa que a gente morava com elas, só o nosso chuveiro era a gás. A gente usava bem pouco, né? Exato. Porque a gente tava assustado com as contas e, cara, não tenho vergonha de falar. Tava frio, muito frio, foi uma época de frio, né? Que era essa época que a gente mudou pra lá, só foi ficando mais frio. Chovendo, muito frio pra caramba. E somou, né? Esses preços abusivos aí de conta. E a gente gastava muito na época, porque o Abraham
quando ele trabalhava aos finais de semana, não tinha ônibus para vir para cá, então ele tinha que pedir táxi. Então a gente estava gastando uma média, brincando aí, de 300 euros de táxi por mês. Então, cara, tava uma conta altíssima, o barato tava caro, sabe? E aí eu não tenho vergonha de falar para vocês. Tinha semanas que o Abraham e eu, a gente ficava 3 dias sem tomar banho, né, amor? Porque na nossa cabeça, não, o que tá consumindo é o nosso chuveiro. Então se a gente não tomar banho, tomar menos banho, vai diminuir. Cara, sempre vindo. Não importasse o que a gente fizesse, na hora que chegasse a conta lá, vinha dessa forma. Vinha mais ou menos com esse valor. É lá pra frente aquele parque, né? É longe pra caramba. Então se você quiser voltar aqui, pode pegar o ônibus, né? Ir pra frente. Então, acho que eu vou voltar de ônibus, gente. Não sei não se eu vou voltar andando. É um tempo bonito, né? Então. E a gente tava fazendo esses sacrifícios, achando que se a gente fizer a nossa parte, vai diminuir. Gente, era a mesma coisa que nada, tá? Chegava lá as contas, vinha sempre a média de 400 euros para nós. E aí a gente foi ter certeza que a gente foi passado para trás. Agora que a gente tá no nosso apartamento, e eu já tava pensando, falei, cara, vai vir conta cara, vamos se preparar, né? Porque a gente tava morando sozinho, agora, né? A gente tá num canto só nosso. Aí a gente falou, não, vamos aproveitar, né, cara? Porra, a gente tá no canto só nosso, vai ficar regulando agora? A hora que a gente sentir vontade de tomar banho, a gente toma banho da nossa maneira, né? Não vou ficar economizando. Eu quero tomar um banho decente, eu vou tomar um banho decente. Não vai ter ninguém me enchendo o saco. Tipo assim, a gente usou tudo normal, né, amor? Sim. Luz na casa, não tinha essa neura. Ai, meu Deus, apaga todas as luzes. Ai, meu Deus, não sei o que. A gente... Às vezes a gente é até relapso, né? A gente esquece, cara, sabe? Às vezes já teve vezes de eu chegar em casa e falar, puta, deixei essa luz acesa. Eu nem tava em casa. Então, tipo, despreocupado mesmo. E é a gás o chuveiro lá também, né? E na casa das meninas, só o nosso chuveiro era a gás. Ou seja, elas por elas, né? O único chuveiro a gás era o nosso, a gente tentava economizar. A gente tá num lugar que o chuveiro é a gás também, então fica a mesma coisa. Com a diferença que quando a conta chegou para nós, mesmo a gente usando adoidado, bem mais do que a gente usava lá o chuveiro, inclusive, não veio 150 euros de conta, gente. Não veio 150 euros de conta. E eu tô falando nos 2 meses, tá? Não tô falando por mês, não. Nos 2 meses, cara. Tem uma abelha me cercando aqui. E as abelhas aqui parecem como a Whey Protein, elas são enormes. Aqui é mata, ó, região de mata, né? Rodovia. Então tem, né? Época de outono ainda, os bichinhos estão que estão. Então, tá vindo 150 euros a média a cada 2 meses. Ou seja, luz e gás tá dando uma média de 75 euros cada um, cara. Cada um não, perdão, os dois. 75 euros os dois, cara. Né? Os dois juntos por mês. E aqui, a Bonita tava falando pra nós que tava saindo 200. É mais que o dobro, é impossível, cara. É impossível. Ainda mais que a gente tá usando tudo à vontade. Vocês estão entendendo? Então, gente, é esse nível aí de perturbação. Aí... Já chegamos na casa, né? A gente tá voltando aqui, demos a volta. Vocês viram mais ou menos como era o condomínio. A gente já tá voltando, fazendo o caminho de volta. E aí eu vou falar pra vocês do grande finale, né? Depois dessa última discussão por conta do projetor, que a gente ficou emputecido, eu acredito com toda a razão, né? Cansou, né? Nós cansamos. O Abraham falou que do jeito que tava ia ter que procurar um lugar, né? Que não tinha como, a gente não podia fazer nada. Ela pediu desculpa, a gente achou que tava tudo bem, né? Mas também a gente nem tentou ligar mais o projetor, tá? A gente deixou quieto, parou de ter vida. A gente parou de ter vida, ia lá só pra dormir mesmo. Aí, gente, parece que essa mulher adivinhava, cara. Isso foi meados de dezembro, né? Essa pequena discussão. Quando foi dia 2 de abril, e eu lembro dessa data porque era o nosso aniversário de casamento, e a gente saiu pra comemorar,
gente tava estressado, tava puto, sabe? Tava chateadíssimo, né? Porque já tava muito frustrado com o fato da gente não poder ter um canto agradável, né? Pra morar, só trabalhar. Cara, a gente tava muito estressado. Mas a gente foi comemorar o nosso dia 2, né? Fomos no restaurante, estamos lá sentados comendo. De repente chega um texto gigante dessa mulher pra mim. Texto enorme. Falei, ixi, será, né? Joguei no tradutor. Cara, ela super grosseira, mandou no texto, ó, seguinte, já tem alguns meses que vocês falaram que iam procurar um lugar para vocês morarem e vocês não cumpriram com a palavra de vocês. E vocês têm 90 dias para sair da casa, porque eu já tinha comunicado ao proprietário que vocês pediram para sair. E é isso, né? Espero que vocês cumpram a palavra de vocês. Cara, na hora, assim, me deu um gelo. No problem. Na hora me deu um gelo. Porque eu falei, cara, ferrou, né? Tipo, a gente não tava feliz de estar lá. Só que, cara, ela avisou a gente dia 2 de abril, que é bem a época que o bicho começa a pegar de acomodação aqui, porque é a época que os estudantes estão voltando das férias, né? Não, tô voltando? Pera. Ela deu maio, junho. Não, eles ainda estão de férias, né? Mas eles começam a voltar, né? Porque setembro retoma as aulas, né? Eles já começam a voltar, começa a entrar o verão, é tudo de uma vez. Então, começa a entrar o verão, que aí já enche mais a cidade. E uns já começam a retornar, porque vai voltar as aulas. Então, o bicho começa a pegar de verdade aqui, cara. O verãozão aqui, o bicho pega, né? Então, você passou de abril ali, maio, junho, julho. É a pior época, na minha visão, pra você conseguir acomodação aqui. E foi bem quando ela avisou a gente. E eu entrei em desespero, cara. No dia do aniversário do nosso casamento, essa mulher tirou a nossa paz, cara. Já começou a me dar nervoso. Falei, meu, ferrou. Não vai dar, né? Porque como é que a gente vai fazer, né? Não tem como. Eu não vou arrumar um quarto sem banheiro agora. Eu não quero voltar a compartilhar banheiro. Pelo menos isso, sabe? Eu voltei a ter um pouco de dignidade. Eu não quero abrir mão disso. Cara, foi terrível. E aí, gente, eu vou resumir, bem resumido agora, porque senão é muita história para contar. Mas a gente ficou mais de mês procurando, pelo menos o quarto com banheiro. Pelo menos isso, eu já não estava nem na esperança de conseguir estúdio, apartamento, porque fazia um ano que a gente estava na lida, né, para conseguir um canto só nosso e não tinha conseguido. Não era na pior época do ano que a gente ia conseguir, né? Assim eu pensava, né? A gente começa a ser realista, né, cara? Porque faz tanta coisa que eu diria até que a gente fica pessimista, né? Pra não criar expectativa mesmo. E enfim, foi desesperador, gente. Foi desesperador. E foi assim até o último segundo, né? Eu vim pra cá, pessoal. Como até calçado. Foi desesperador. Para vocês terem uma ideia, no final do 45 do segundo tempo, lembra que aqui a gente sempre dá o calção, né? É obrigatório você dar o calção, que é o valor do aluguel. E devido a todo esse histórico, né? A gente já ter se ligado que a gente tinha sido roubado nas contas, que a gente tinha sido roubado quando nós entramos lá com aqueles 100 euros, que era só da cabeça dela e a gente não queria arrumar briga. Então, tipo assim, a gente levando em consideração tudo isso, a gente já sabia, ela não vai devolver nosso calção, nossos 920 euros. A gente ficou remoendo isso, tipo, o que a gente vai fazer? Sem esse dinheiro vai ferrar a gente para conseguir uma outra acomodação, porque quando a gente entrar numa outra, tem que dar de novo o calção. Isso é um puta prejuízo, né? A gente começou a perder o sono, assim, com isso, sabendo que ela ia inventar uma desculpa para não dar o calção de volta. Aí o Abraham teve uma ideia, o Abraham falou, ó, vou fazer o seguinte, a gente não achou nenhuma casa ainda, a gente tem mais um mês só. É o último mês que a gente tem na casa. A gente não achou o quarto. Então, eu vou mandar para ela para saber se ela desconta esse último mês de aluguel. Quer atravessar já ali? É, claro. Vou correr aqui então, gente, senão não dá tempo não.
Correndo aqui, deve estar tremendo, mas prefiro já resolver esse BO. Então, o Abraham mandou um texto bonitinho pra ela, até com a ajuda do chat GPT, né? Pedindo pra ser simpático, a gente não conseguia mais ser simpático, né, amor? A gente sozinho já não conseguia ser simpático, cara. Precisava de ajuda. Aí mandou um texto todo bonitinho, cordial, explicando, né, tal, que ia dar na mesma, né? Se a gente pagasse o aluguel pra ela, quando a gente saísse, ela ia ter que devolver o valor do aluguel. Então, que ela ficasse com o nosso calção já, como último aluguel, e a gente não dava o valor pra ela. Ela não respondeu nada, né? Ele mandou isso um dia antes do pagamento do aluguel. Essa mulher não falou nada. Aí a gente já não sabia, né? Se ela tinha concordado ou não. Aí no dia do pagamento do aluguel, ela mandou um textão. Ah, detalhe, tá? Uma semana depois a gente ia fazer a nossa primeira viagem aqui pra Europa, que ia ser pro Reino Unido. Tava com passagem comprada, tudo certinho, a gente ia ficar uma semana fora, né? Ou seja, uma semana a menos para procurar quarto já, né? Era uma desvantagem, mas a gente já tinha programado isso. Aí no dia de pagar o aluguel, essa mulher mandou um textão falando: ah, como vocês se negaram a pagar o aluguel esse mês, para eu não ter risco de sair no prejuízo com vocês, que não cumprem a palavra de vocês, eu refiz as contas aqui, né? Vocês teoricamente teria mais 30 dias para ficar aqui, mais um mês, mas como vocês não pagaram o aluguel, o que eu fiz? Ela fez uma conta muito louca lá, né? Descontando o valor do calção, saca? Ela descontou também as contas que viria só no final do mês, e estava no começo do mês. Ela nem sabia se a gente não ia sair antes de lá, né? Ela já somou o valor médio das supostas contas, né? Que era 400 euros. Era absurdo de caro. Enfim, ela fez uma conta maluca e ela falou: então eu tô tirando aqui 12 dias de vocês, né? Porque vocês não pagaram o aluguel, é minha garantia. Eu já tô descontando as contas no final do mês. Então vocês têm que sair no máximo até dia 18 de maio. Cara, eu fiquei assim num estado absurdo de nervos, assim. A gente ia viajar, se não me falha a memória, dia... Não sei se era dia 4, 5 de maio. Cara, eu não lembro. Ia voltar tipo dia 12 de maio. Era uma coisa muito assim, sabe? Ou seja, a gente ia ter uma semana pra achar um quarto, cara. A mulher ferrou a gente, ela só ferrava a gente, mano. Mas eu sou muito grata no final das contas, porque se as coisas não tivessem acontecido dessa forma, a gente não tinha achado o apartamento que a gente achou. Só que isso eu vou deixar... Olha o arco-íris lá no fundo. É. Deixa eu ver se aparece aí pra vocês. Ele não tá bem formado, ele tá bem fraquinho. Acho que apareceu um pouquinho. Aqui tem muito arco-íris, gente. Eu acho bem legal isso. Vou correr aqui. Então, é muito trânsito, né, gente? É um caos. Aí eu vou deixar pra contar pra vocês, né, na última acomodação, graças a Deus. Espero que por um bom tempo. Porque tudo que a gente passou, cara, parece que não, sabe? Mas a gente já tá num outro país, já tá lidando com coisas que tiram a gente da zona de conforto todos os dias. O idioma, o clima, o trabalho, né? O trabalho que a gente não tá habituado. Cara, a gente tá sendo... Dá pra ir por aqui, fica mais seguro. A gente tá sendo testado o tempo inteiro, né? E já é tão desafiador, sabe? E é o que eu sempre falava pro meu marido. Eu não me importo, cara, de pegar pesado, fazer trabalhos que eu não tô habituada, ter que me acostumar com esse clima horroroso, que hoje não tem isso aqui como parâmetro, você vai se iludir. Isso aqui é uma exceção, ainda mais no outono, um dia assim. Então, e tá frio pra caramba, né? Tá esse sol, mas tá frio. Mas, graças a Deus, tá sol, mas isso é raro. Normalmente tá frio pra caramba e tá chovendo, ventando.
Então, tipo, é muito desafiador. Então, eu falava pra ele, eu não me importa de passar por tudo isso, se pelo menos, né? Se pelo menos a hora que eu chegar em casa, pisar na minha casa, eu senti bem. Acho que dá pra ir. Gente, aqui você tem que tomar muito cuidado, fica a dica, toma muito cuidado com os carros aqui, eles não são nada gentis. É um ou outro que é gentil, tá? Vocês têm que ser muito atento, não vai nessa que, não, é um país desenvolvido. Lá, se eu pôr o pé na rua, eles vão deixar eu passar. Seu pé vai ficar no meio da rua, se você não prestar atenção. Verdade, pessoal, que infelizmente eles não são gentis no trânsito, eles são em outras situações. No trânsito é um mata-mata, que vocês perceberam, né? Entre eles mesmo, eles se estressam. O pedestre, então, não tem voz em nenhum momento aqui. Vou tomar muito cuidado, tá? Enfim, gente, voltando para encerrar o vídeo aí. A gente aceita, né, passar por todas essas coisas, mas a gente quer o mínimo. Eu sempre falava pro Abraham, cara, não faz sentido eu sair do meu país morando bem, né, uma qualidade de vida ok para os padrões do meu país, boa, para vir aqui me humilhar para ter um canto no mínimo decente, sabe, assim, no mínimo aceitável. Pô, não tá certo isso, cara, né? E aí realmente, assim, a gente chegou a cogitar ir embora ou para um outro país, ou até mesmo voltar para o Brasil um tempo, porque realmente, assim, tava insustentável. Nossa saúde emocional, mental já tinha ido pro saco, né? Sim. Aqui tem um atalho, né, que a gente pegou umas vezes terrível, gente. Aqui, ó, se você pega essa estradinha, é um atalho. É um atalho que você corta, né, para você ir pros bairros ali mais centrais, para uma outra região do centro. Mas, cara, é um beco sinistro ali. Você atravessa um túnel bem sinistro ali, é meio sinistro. Mas então é isso, sabe? Tudo fica muito mais sentido aqui, né? Você estando aqui, enfrentando o que você enfrenta, e ainda soma essas humilhações no seu próprio, vamos dizer assim, na sua própria casa, né? É temporária, é aluguel, mas é sua casa, né? É o lugar que você deveria se sentir bem, e muitas das vezes é o lugar que você torce para não pisar, sabe? Para vocês terem uma ideia, nos nossos últimos dias nessa acomodação, nosso emocional, nossa estrutura já estava tão abalada que a gente não estava voltando para casa, gente. A gente não estava voltando para casa, a gente estava... Tinha um casal de amigos nossos, sabe aquele rapaz que passou a Cássio por nós? Então, ele é parte desse casal de amigos, né? Mora ele morava, né? Não mora mais, mas morava ele com a namorada no centro ali da cidade. Cara, eu chegava do trabalho, o Abraham saía, a gente estudava à tarde, né? O Abraham saía da escola, ele não vinha para casa, ele não vinha para cá, ele ficava pelo centro enrolando, esperava eu sair do trabalho. Aí muitas das vezes ele ia para casa desses amigos, ficava lá fazendo hora, ou saía com esse colega nosso aí para tomar uma cerveja, um café, alguma coisa. E para não voltar para casa. Vocês estão entendendo? E quantas vezes a gente não atravessou essa rodovia que vocês estão vendo? Meia-noite, 1h da manhã, né, amor? Porque a gente ficava até tardão da noite na casa desses amigos para depois vir para cá. E a gente fazia todo esse percurso que vocês estão vendo, que já não tinha ônibus, né? Andando. Dias que tava até garoando, tá? Cara, é o que eu falo. Muita gente passa por isso, até coisa pior, né? Mas não relata. Não relata porque muitas das vezes já fez parceria com escolas de intercâmbio, com agências. E sabe que se relatar essas coisas pode fazer com que você que está aí do outro lado repense se quer mesmo enfrentar essas coisas, se está disposto. Enfim. E eu acho isso uma baita covardia. Eu fiz um desabafo sobre isso no meu Instagram hoje. Já me segue lá, @nocaminhoconto. Eu falei exatamente sobre isso, que se eu quisesse vender sonho, vender ilusão,
atrair pessoas com thumbnails extremamente sensacionalistas. Eu sei como fazer isso facilmente. E eu tenho aí uma pessoa que seria perfeita, que é o meu marido, né? Que tem um trabalho na área dele, bem reconhecido aqui e tal. Poderia usar o exemplo dele de isca para atrair pessoas pro meu canal, pro meu conteúdo, pensando em número, para futuramente converter isso vendendo cursos vazios aí, né? Cursos com informações que não agregam nada, né? Mas aí, quando a gente tem relevância nas redes sociais, já é um argumento para convencer as pessoas a darem credibilidade pra gente, né? Então, eu conseguiria facilmente fazer isso, mas eu não sou assim, cara. Então, eu sempre falo isso, sempre deixo claro. Se você tá aqui e me interpretar mal, eu aconselho você a procurar outros canais aí com esses clickbaits. Não fico ofendida. Peço só gentileza, pô, não dá dislike não, isso dá trabalho, sabe? Se você não gostou, vai procurar o conteúdo que você gosta, que te ilude. Que é o que mais tem na internet, cara. Só que lembre-se, quando você estiver aqui e passar esses perrengues, aí você vai lembrar de mim, cara. Porque eu não tô aqui pra falar pra você não vir, ou olha, desiste do teu sonho. Até porque se alguém falasse isso pra mim, se eu chegasse num canal que nem o meu, na época que eu tava disposta a sair do Brasil, nada ia mudar, cara. Eu ia vir do mesmo jeito. Eu tava disposta, já não tinha volta. A gente ia vir do mesmo jeito. Acontece que eu ia vir mais preparada. Psicologicamente. Não, peraí. Né, os outros canais que eu vi ali, né? Dar uma enfeitada e tal. Deixa eu considerar que essas coisas aqui que a Ana tá falando pode acontecer comigo também. Né? Tomar cuidado. Ser mais malandro, né? Porque só o que as pessoas falam é que você vai chegar aqui, os irlandeses, parece que é o Alice e o País das Maravilhas, né? Os irlandeses é um povo muito caloroso. Olha, é o povo mais receptivo que tem, igual os brasileiros. Porque lá, gente, olha a escola. É tão legal, sabe? Porque você faz gincanas, dinâmicas. E, nossa, é muito bacana. Os trabalhos, nossa, é uma experiência sensacional, porque você conhece outras culturas. Beleza, tem esse lado, mas por que não falam dos perrengues, sabe? Então, lembre-se disso, não se magoem comigo quando eu conto as minhas experiências para vocês. Jamais quero encorajar ninguém, mas esteja preparado, como eu sempre falo, use minhas experiências negativas para você já vir vacinado, como se tivesse acontecido com você. Para você já vir vacinado e falar, opa, peraí, isso aqui que estão tentando fazer comigo, fizeram lá atrás com a Ana, que eu vi os vídeos dela e tal, pra cima de mim não, já sei o que é isso aí, né? É isso, gente. Vou deixar aqui a palavra se o Abraham quiser agregar alguma coisa. Gostaria, meu bem? Você já disse tudo, é isso aí mesmo. Podemos encerrar? Podemos. Dê tchau pra pessoal. Valeu, galera, é isso aí. Continua acompanhando aí. Um dos poucos canais aqui que fala a verdade, sem massagem, né? Então, se você quer vir pra cá, mas escutando os melhores conselhos e sabendo a verdade do que se passa por aqui, segue aí no Caminho ao Conto. Beleza? Beleza, gente. Fica aí com o trânsito e com os faróis que levam 40 anos para abrir. Vai abrir agora, eu acho. Não vai não. E se inscrevam e fiquem ligados que no caminho eu continuo contando tudo e mais um pouco para vocês. Lembrando que o próximo vídeo finalmente é para falar da nossa atual acomodação. E, gente, se você conseguiu fazer aí maratonar aí todos os episódios, gente, torce pra gente, torce pra que a gente fique muito tempo nessa acomodação, cara, porque a gente já chegou numa conclusão que se algo acontecer e a gente tiver que sair, a gente não vai voltar por tudo que a gente passou, que a gente vai para outro lugar, vai sair fugido, mas a gente não passa pelo que a gente passou. Então é isso, gente. Lembre-se que o próximo episódio é finalmente a glória. Dias de lutas, dias de glória. Até agora foram os dias de luta. Mas agora, finalmente, está chegando nossa glória. Tá bom, gente? Então, fiquem ligados que no caminho eu continuo
para vocês. Até a próxima. Valeu!